Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil. Como está o combate a facções criminosas no estado do Ceará? Energias renováveis, educação e empreendedorismo. Como atua o convidado nestas e em outras áreas? Vamos falar sobre as articulações da oposição, de olho nas eleições de 2026. Ainda, os planos do convidado para o ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Danilo Forte é advogado. O convidado foi filiado ao PCdoB, MDB, PSB e PSDB. Atualmente está no União Brasil, partido do qual é secretário-geral aqui no estado do Ceará. O entrevistado está no 4º mandato de deputado federal. Um dos parlamentares mais relevantes da bancada do Ceará em Brasília, Danilo relatou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União durante 2 anos, em 2014 e 2024. E é com o deputado Danilo Forte que eu converso no programa de hoje. Deputado Danilo, um prazer sempre recebê-lo. Muito obrigado pelo convite aceito. Tudo bem com o senhor? Tranquilo, como Deputado, estamos no mês de setembro, aí já a plenos pulmões, o último semestre legislativo de um ano anterior às eleições. E a temperatura em Brasília está nas alturas, né? É bom, você demonstra que o país está vivo, que a democracia está viva. O país persiste numa polarização. Essa polarização não ajuda na governança, mas cria muito debate, dá muita like. Né? Sim. E aí as redes sociais ficam fervilhando. E o que é ruim é que ninguém consegue criar um clima favorável à governança. Uma agenda para o Brasil? Uma agenda para o Brasil. E quando fica esse sentimento de disputa muito forte, o que a gente percebe claramente é uma diminuição na qualidade do debate, das questões técnicas, das questões econômicas, das questões que possam alavancar o desenvolvimento, né, que possam atrair emprego. E agora também a falência total do sistema de segurança, né, a violência crescendo muito e muito forte, inclusive o estado do Ceará talvez seja um dos piores no Brasil inteiro. E o que a gente espera, inclusive, do parlamento é que ele busque construir uma agenda positiva e busque, inclusive, um pouco de tranquilidade para poder fazer essa agenda positiva funcionar. Antes de a gente entrar aqui nessa pauta que o senhor já antecipou, que é a história da criminalidade no estado do Ceará, deputado, esse debate que é polarizado, que reduz o mérito das questões, das grandes questões nacionais, o que seria um debate adequado para os desafios do Brasil de hoje? Qual seria essa agenda? Eu acho que o Brasil tem que, lógico, o Congresso Nacional não pode fugir dos temas que estão colocados. O Congresso Nacional tem que discutir todos os temas que a sociedade quer que ele discuta. Agora, precisa de uma linha de prioridade. E a prioridade das nossas vidas é, a nível nacional, a economia. A economia, que é o dinheiro no bolso, né, que é a melhoria da margem salarial do Brasil, que é muito baixa. Hoje o Brasil está com dificuldade de mão de obra, inclusive estamos perdendo competitividade, porque tudo no Brasil é muito caro e nós temos condições de produzir muito barato. O Brasil hoje tem a energia mais barata do mundo na geração e entrega muito cara na casa das pessoas. E isso é uma concertação que precisa ser feita. E a partir daí, uma agenda capaz de fazer com que o Brasil possa garantir, né, o mínimo necessário de dignidade para as famílias brasileiras. Como é que o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil sozinho tem condições de alimentar o mundo inteiro, o agro hoje representa mais de 1/3 da geração de riqueza do país, e nós temos no Brasil 20 milhões de pessoas passando necessidade. Né? Nós temos em 17 estados do Brasil mais gente no Bolsa Família do que trabalhando em carteira assinada. Essas questões precisam ser revistas.
E depende de quem? Depende de decisões políticas. E as decisões políticas precisam de quê? Precisam de um protagonismo. Entendi. Esse protagonismo no presidencialismo é de quem? Do Poder Executivo. Então, o governo federal precisa ter uma agenda para mobilizar o Congresso e buscar no diálogo que essa agenda se viabilize. E não ficar agredindo o Congresso, não ficar se juntando com o Judiciário para bater no Parlamento, que aí desarmoniza tudo. E quando um poder se sobrepõe ao outro, né, aqueles que eram para ser harmônicos conforme está na Constituição, o que é que a gente vê? A gente fica numa falta de perspectiva. E fragilizando a governança, quem cresce é o crime organizado. Mas por que o desinteresse, segundo eu entendi, o governo Lula tem em não pautar essas questões no Congresso? O governo está muito desarrumado. O governo não desceu do palanque, o governo criou um mito que tem que estar todo tempo alimentando o Bolsonaro e o bolsonarismo, porque é antagônico a ele, precisa desse antagonismo para ficar bem nas redes sociais, para ficar bem na mídia, né? E não teve a capacidade de entender o novo momento que o parlamento brasileiro vive. Né? Você falou, eu fui relator da LDO em 2014, e qual foi o grande marco de 2014? Foi exatamente a independência do parlamento a partir das emendas individuais e positivas. Aquelas emendas que são do parlamentar, que possam chegar onde o parlamentar colocou e com a obrigação do Poder Executivo de empenhá-las e pagá-las. E hoje, mais da metade da saúde pública do país é financiada por emenda parlamentar. Então, a pandemia fez aumentar muito os investimentos na área de saúde, hospitais foram modernizados, né, centros cirúrgicos foram construídos, né, todo esse emaranhado de exames, né, de avaliações médicas também evoluiu muito no Brasil, e isso tem um custo. E quem banca esse custo são as emendas parlamentares. Nós estamos em setembro e até agora o governo Lula não liberou sequer 50% do orçamento do governo federal. Então, essa demanda, né, inclusive os prefeitos que tiveram seus custos aumentados, estão nos pressionando para agilizar a liberação dos recursos, é uma obrigação do Executivo, que priorizou o debate político. E na priorização do debate político, estagnou, inclusive, o processo legislativo. Entendi. O senhor destacou aí a autonomia das emendas parlamentares da LDO de 2014 que o senhor relatou. E em 2024, o que a gente pensaria como destaque? Aí em 2024 a gente evoluiu. Né? O que a gente fez foi criar exatamente um cronograma, porque como o governo continuava manipulando o Poder Executivo a liberação das emendas, e que ia soltando os pagamentos a conta-gota... O toma lá da cá, como se chama? Persistindo no toma lá da cá, que define a relação política, né, que cria um poder de subserviência com relação a outro poder, o que a gente fez? A gente criou um cronograma em que até a metade do ano, 100% das emendas da saúde já deveriam estar sendo liberadas pelo Poder Executivo, pelo governo federal, para atender à demanda dos municípios, que naquela parte das transferências dos recursos fundo a fundo, também a gente avançasse para também fazer com que esse recurso chegasse no município e pudesse ser gasto. E as obras de infraestrutura, as obras que requerem projeto, planejamento maior, ficariam para o segundo semestre. Foi isso que eu fiz no ano passado e até agosto do ano passado, isso vinha se executando muito bem. Aí veio aquela confusão da decisão do Flávio Dino, que fez o questionamento em cima das emendas, e aí criou todo um transtorno. Nós, inclusive, colocamos a necessidade da transparência e da fiscalização, quando, inclusive, obrigou o Tribunal de Contas da União a fazer o acompanhamento da liberação em Brasília e parceria com os tribunais de contas dos estados e dos municípios para fazer o acompanhamento nos estados e municípios dessas emendas. Então, se teve falha, não é estagnar, não é paralisar o sistema, é pegar quem vendeu emenda, quem pegou o dia da emenda e não executou a obra, quem comprou nota fiscal dizendo que estava sendo feita a obra, que é aquilo que a Controladoria Geral da União fiscaliza, que é aquilo que o Tribunal de Contas da União fiscaliza, e aí bota na Polícia Federal, abre inquérito, bota na cadeia, né, caça o mandato de quem vendeu emenda, se for o deputado ou o senador, afasta da prefeitura o prefeito que roubou e que não executou as emendas como deveria ter executado, e aí é um processo judicial. Agora, o que não pode é o país paralisar, porque isso, inclusive, se reflete
até no desenvolvimento econômico do próprio país. E acaba também punindo o parlamentar que faz o trabalho direito, né? E aí, em todo o grupo social, inclusive hoje mesmo, né, eu recebi uma mensagem lá, alguém com raiva, falando mal do parlamento, e eu respondi assim, ó, em todo grupo social tem gente que presta e que não presta. Nós somos 513 deputados e 81 senadores. Tem alguns que não prestam e tem alguns que prestam. E a beleza da democracia é a capacidade da alternância de poder. Então, ao povo cabe ter o direito de, na próxima eleição, fazer a substituição daqueles que lhe desagradaram por aqueles que o agradaram. Então, acho que isso que é importante a gente ter como lição. E não ficar aí nesse imobilismo que o Brasil se acostumou com ele. E aí gera falta de crescimento econômico, gera processo inflacionário, gera aumento da taxa de juros e gera fundamentalmente o que é pior para nós, insegurança jurídica e insegurança financeira. E aí quando a gente quer atrair investimento, quer mostrar para o mundo que a gente é capaz de atrair investimentos de peso, como de recurso, para garantir emprego, para garantir crescimento econômico, fica fragilizado. Porque qual é a grande empresa multinacional, estrangeira, que vai investir num país que não tem controle sobre o seu orçamento, que não tem controle sobre as suas contas públicas, que tem um processo inflacionário que fica o tempo todo ali batendo na porta, importunando a economia do país, e uma instabilidade jurídica. Porque o mesmo juiz, o mesmo ministro, o mesmo desembargador, muitas vezes dá, para casos semelhantes, sentença diferente. Então, isso é lamentável no Brasil de hoje, mas é um Brasil que a gente precisa encarar, precisa fazer o debate, e eu não tenho dúvida, Evaldo, o grande debate da eleição de 2026 vai ser a relação entre os poderes e, principalmente, o questionamento crítico com relação ao comportamento do Poder Judiciário, que tem tomado decisões que, em vez de nos fortalecer, está nos fragilizando, inclusive fragilizando a própria democracia brasileira. Certo, deputado. E esse debate que, ao olhar do senhor, está fora do foco da pauta nacional, acaba refletindo também nos estados, nas assembleias, nas câmaras. Então, esse rebaixamento do debate acaba também tirando da pauta questões importantes, como o combate à criminalidade. Aqui no Ceará é um case, infelizmente, um case nacional de domínio de facções em territórios, etc. O senhor, inclusive, atua nesse combate. Qual é a leitura que o senhor faz desse cenário e o que o seu mandato tem feito para tentar mitigar esses efeitos? O crescimento da violência é um case de fracasso. Né? É um fracasso que aqui no Ceará, já em 2017, eu, inclusive, aqui nesse programa com você, já colocava a necessidade da vinda da Força Nacional de Segurança para ajudar a conter aquela onda que teve de violência aqui em Fortaleza, principalmente, queimando aqueles ônibus aqui na Leste-Oeste, ali na João Pessoa, né, na Guanambi. Explodindo viadutos. Explodindo o viaduto da 020, que criou um caos, né, e naquela época a gente já dizia isso. Ó, as facções estão tomando conta do Ceará, vamos ter cuidado. Chamamos a Força Nacional, que o ministro era até o Raul Jugman, eu cheguei a estar com ele, levei um documento para ele no crescimento da violência. E de lá para cá, a violência só cresceu e se organizou. Então, não são mais questões pontuais. E aqui em Fortaleza chegou na área nobre, né? Aqui chegou na política. Está aí o inquérito, está na Polícia Federal. Né? Temos aí mais de 30 prefeitos que foram eleitos com o dinheiro do crime organizado, das facções. Né? Temos prefeito afastado, inclusive tem até um deboche. Né? Tem um prefeito que foi agido desde dezembro do ano passado. Aquele prefeito lá de Choró, Bebeto, se eu não me engano o nome dele. Isso. Que inclusive é filiado a um partido que é o maior partido de apoio ao governo do Estado. Né? Então, ou seja, há aí, no mínimo, uma cumplicidade eleitoral. Né? E, ao mesmo tempo, um fracasso da imagem dos políticos. Isso respinga em todo mundo, né? Porque as pessoas olham e dizem, olha a política do meu Estado, para onde é que está indo. Hoje eu participei de um debate pela manhã sobre a questão do reflexo da violência na economia, nas empresas. O que aconteceu com os provedores de internet aqui, 15 empresas de provedor de internet fecharam no Ceará. Eu tenho um colega meu, foi meu contemporâneo na escola de engenharia, passou a vida toda fazendo poupança, montou a empresa, comprou os fios, comprou os equipamentos, montou, instalou. Quando ia começar a ter um retorno, os caras foram lá, tocaram o fio
na central dele, lá no... Tocaram fogo. Tocaram fogo, né? Tocaram fogo lá na central dele, destruiu o patrimônio do rapaz, ele me ligou para mim deprimido e não tinha quem se socorrer. Então, isso é fato. E se isso não é crime de terror, é o quê? Porque tudo hoje é na internet, até a prova de vida que você dá para o INSS é na conectividade com a internet. Nós estamos perdendo uma oportunidade, nós estamos aqui em cima, né, da cidade que tem o melhor cabeamento de transmissão de dados da América do Sul, do Hemisfério Sul, né, que aqui em Fortaleza são 16 cabos aqui, que saem aqui na Praia do Futuro, a gente lutando para trazer, inclusive, o data center para o Ceará, um data center de porte, de investimentos superiores a 50 bilhões de reais, e o que a gente está vendo é a falência da gestão do Estado no que diz respeito à questão da violência e da falta de segurança. Então, isso tem diminuído, inclusive a grande queixa hoje era do pessoal do setor do turismo, né, que está vendo a diminuição da atividade. Né, o Ceará fez grandes hotéis nas praias, hoje Jericoacoara, né, Icaraizinho da Montada, Canoa Quebrada, Morro Branco, que são referências muito importantes para nós, perdendo volume de recursos, porque as pessoas estão com medo. Né, isso prejudica o Estado na hora de vender o turismo lá fora, né? Prejudica a nossa imagem como um todo. Então, hoje nós estamos com uma imagem péssima com relação à questão da segurança. E essas facções, né, inclusive, criando para o Brasil um desconforto muito grande. Já alguns países a nível internacional querem, inclusive, cooperação com o Brasil para combatê-las. E no projeto que eu fiz do terrorismo, que eu quero até falar sobre isso... Era o que eu ia perguntar. Era o que eu ia perguntar, justamente esse projeto. Pois é. No que a gente faz a tipificação do crime organizado como crime de terrorismo, a gente leva em consideração o quê? Quando você isola uma comunidade de se comunicar, que você não tem internet e você precisa da internet para marcar uma consulta, para fazer uma compra, para fazer o Pix para o pagamento até do Uber ou da mensalidade da escola, né? E hoje você fica impedido de fazer isso. Quando você tem vilas e comunidades isoladas, como aconteceu aqui no Ceará, lá em Morada Nova, né? E tem acontecido em outros municípios, de conjuntos habitacionais serem invadidos, as pessoas não têm direito de morar na casa que comprou, né? Quando o nosso direito à liberdade de ir e vir está cerceado pela violência do crime organizado, isso é mais do que um ato de terrorismo, financiado pelo narcotráfico, o que é pior ainda. E no Ceará se inventou uma nova modalidade, que agora é da extorsão aos empresários. Então a liberdade da livre iniciativa de investir, de colocar o seu cabeleireiro, o seu armazém, o seu supermercado, o seu mercantil, seu salão de beleza, seu posto de gasolina, sua farmácia, agora vem o crime organizado que é levar um pedaço do seu faturamento ou até todo. Né? Inclusive tem até uma pessoa que tinha um restaurante aqui na Vajota, disse que depois de 23 assaltos ela resolveu fechar o restaurante. Não tinha mais como manter o restaurante. E na Vajota, aqui no coração de Fortaleza, uma das regiões mais ricas da cidade. O assalto porque não pagou, é isso? Exatamente, porque não pagava a proteção. Então, quer dizer, isso é uma transferência de um poder, né? O poder executivo, né? O governo do Estado, que deveria dar essa segurança para essas empresas, para esses empresários que geram emprego e pagam impostos, está fragilizado ao ponto do crime se achar superior a tudo isso. Agora, e a gente fez essa tipificação exatamente por isso. Para a gente finalizar esse bloco, vamos voltar a esse tema, certamente. Qual foi a receptividade do governo federal em relação a esse projeto, deputado? Vamos deixar para o próximo bloco, ele já passou 1 minuto, aí vai atrapalhar lá para a edição. Vamos agora no próximo bloco, você começa com ele. Tá bom, pois o senhor já deu aí o spoiler do próximo bloco, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta com Danilo Forte aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, que aqui no programa Política recebe o deputado federal Danilo Forte. Daqui a pouco vamos falar de sucessão estadual, mas falando indiretamente, porque segurança pública é um item necessário e obrigatório na disputa eleitoral do ano que vem. E no bloco anterior, deputado, a gente falava sobre facção criminosa e um projeto de lei do senhor que equipara, em alguns aspectos,
o combate às facções como se fosse um combate ao terrorismo, né? Esse projeto em que pé está e qual foi a receptividade que o governo, que tem tentado puxar o debate para si, qual foi a receptividade a esse projeto do senhor? Não resta dúvida que as ações são típicas do terrorismo. Isolamento de comunidades, cerceamento do direito de ir e vir, né? Toque de recolher, Tribunal do crime com toque de recolher, inclusive decepando cabeças e agindo de forma muito violenta, imprimindo medo, terror nas pessoas. Então o que a gente fez foi exatamente buscar nessa tipificação um processo mais célere e mais firme de combate. Quando você tipifica, automaticamente você unifica todas as forças de segurança do país, você transfere o processo da esfera estadual para a esfera federal, né? Quem vai conduzir o processo é a Justiça Federal, quem vai ter a preponderância na ação é a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, usando e apoiando ações da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu quero trazer para dentro do projeto também o apoio das Forças Armadas, né? Porque Exército, Marinha e Aeronáutica no Brasil são muito ociosos, então eles poderiam dar uma grande contribuição. Está aqui o porto do Pecém, o porto aqui do Mucuripe, que são verdadeiros queijos suíços, buraco, para trafegar a droga, né? E a Marinha poderia ter um papel muito mais importante com relação a isso. Né? O Exército, toda essa área de fronteira do Brasil, por onde entra a droga no Brasil, poderia o Exército dar uma contribuição muito grande. Né? E hoje eles estão sem papel nenhum na defesa do cidadão e da cidadã brasileira. E, por outro lado, você poderia agir tanto no concurso da preparação desses crimes, ou seja, na ação das organizações criminosas, como também você poderia usar do confisco uma punição financeira para quem está nessa atividade. Então, se você foi identificado como participante de uma organização criminosa, de uma facção, e tendo essas ações sido executadas, você pode ter o confisco dos bens desse meliante, desse indivíduo. E nesse confisco, automaticamente, você, inclusive, fortalece o aparelho de repressão. Então, todo esse enriquecimento ilícito feito por essas organizações, né, seja através do tráfico, seja através da extorsão, seja através do roubo, do furto, seja através do sequestro, todas essas atividades, você automaticamente incorporaria, né, esse patrimônio, seja dinheiro, seja carro, seja avião, seja lancha, seja imóvel, você incorporaria ao próprio Tesouro Federal e com isso você refinanciava as forças de segurança. E sufocaria o crime, né? E por último, ajudaria a sufocar as ações criminosas, que eles iam ficar sem dinheiro. E por último também a gente poderia, através dessas ações, também aumentar as penas, né? E ter um poder de Estado, né? Governo Federal, Forças Armadas, polícias, todas unificadas no sentimento único de fazer com que a segurança voltasse a reinar no nosso país. Porque o que nós estamos sentindo hoje é uma total insegurança. E no estado do Ceará, mais agravado ainda, em função do crime organizado ter entrado na política. E a política é que faz as leis, a política é que orienta o que é que a polícia vai fazer. Então, se o crime organizado entra dentro da política, nós vamos virar vítimas. Nós estamos aqui hoje tentando salvar aquilo que ainda nos resta de garantir os nossos direitos constitucionais de liberdade, de formar a nossa família. Porque, inclusive, tem muitas famílias que já foram despejadas, tiveram suas casas tomadas pelo crime e não tem nem a quem se socorrer. Então, essa é a falência da segurança pública no estado do Ceará e, para o remédio, é o PL, o projeto de lei de minha autoria, o 1283, que vai exatamente no sentido contrário de tudo isso, dando poder ao Estado para fazer esse enfrentamento e também fazer o combate ao crime organizado de forma mais coercitiva. Qual a expectativa do senhor sobre a PEC da segurança, que seria aí um tiro com bala de prata, né, segundo o governo? Eu acho muito tímida. Eu acho que a bala está mais para de borracha do que de prata. Por quê? Porque a PEC da segurança é muito mais uma rearrumação no sentido das forças de segurança e a criação de mais um fundo financeiro
para financiar essas unificação do que propriamente uma legislação para fazer o combate ao crime organizado. No PL 1283, nós temos um combate ostensivo. Nós temos condições de abrigar forças para fazer o enfrentamento. E hoje o que a gente precisa fazer é o enfrentamento. Né? Não tem nenhuma timidez mais na ação do crime organizado. Eles estão em todas as faixas, estão inclusive nas empresas. Né? Hoje você vê uma concorrência desleal aqui no Ceará. Aqui no Ceará hoje não tem mais licitação pública. Né? Hoje o serviço de iluminação pública, o serviço de lixo, o serviço de transporte escolar, merenda escolar nos municípios, e quase todos eles, as empresas do crime organizado já estão lá presentes. Né? O setor de combustível no Brasil está totalmente exposto. Né? Inclusive está aí, todo mundo reconhecendo. Né? São milhares de postos de gasolina, refinarias, distribuidoras, todo a serviço do crime. E o que é pior, eles agora estão querendo, inclusive, engarrafar gás butano. Porque na comunidade, na vila, lá onde eles têm um controle territorial, só entra água, só entra o gás, só entra o serviço de internet. O gato net. Até a energia eles recebem e ficam impedidos porque a legislação é tímida com relação a isso. Então, o que a gente está fazendo é exatamente uma legislação mais ofensiva e contundente. E a PEC, inclusive ela está com um bom relator agora, o deputado Mendonça, ele tem conversado muito comigo, inclusive, se a gente não conseguir aprovar o PL, que eu já tenho, inclusive, as assinaturas para levar direto para o plenário, para regime de urgência, ele vai incorporar muito do que a gente colocou no PL 1283, de minha autoria, para exatamente fortalecer a PEC da segurança. Porque dentro do próprio governo, né, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com toda a gestão do Ministério da Justiça. E o que a gente percebe lá? A gente percebe lá que a área ligada às polícias querem a tipificação como terrorismo, querem o apoio, né, para poder, inclusive, ter convenções internacionais para combater o crime organizado, mas os setores mais ligados a direitos humanos, as políticas públicas, têm, né, ali uma preocupação, inclusive com relação à imagem do país dita por eles. Só que a imagem já está totalmente deteriorada. Quantos empresários vão precisar morrer no Ceará para dizer que nós estamos vivendo um crime, um ciclo de extorsão ao comércio nas cidades do Ceará? O que o governo do estado aqui, pilotado pelo Eumano, tem feito, deputado? Porque ele comunica que está comprando mais armas, contratando mais gente, mais viaturas, prendendo mais, os índices estão baixando. Então, assim, há um olhar do governo de que o caminho está sendo trilhado e que esse combate está sendo feito, né? Eu acho que eu estou morando em outro estado. Porque o que eu tenho visto muito aqui no Ceará é enxugar gelo. O que a minha cidade de Itapajé viveu agora nos últimos 60 dias foi uma loucura. Então, eu acho que o que é que a gente percebe? Que quando se grita, se prioriza. Lá em Itapajé eles priorizaram. Foi polícia de Itapipoca, de Sobral, daqui inclusive com a posição para lá e tal. E foi feito realmente um cerco e deu uma diminuída, pelo menos aparentemente deu uma diminuída. Só que o Estado como um todo está vivendo uma aflição muito maior. E o que a gente percebe é que só são presos a periferia ali do crime. O peixe miúdo. É o cara que soltou fogos, aí não dá, né? O cara solta um foguete, outro vem com um fuzil, prende. Agora, no topo da direção das organizações, ninguém vê nenhuma ação mais contundente. Pelo contrário, o que a gente tem visto é, inclusive, os políticos ligados ao setor do crime, né, desfilando pelo interior do Ceará, inclusive até esse prefeito está foragido, né, passando por algumas cidades, e a polícia ali inerte, né, vendo a coisa acontecer. E o que se percebe com muita clareza é que há um certo receio, até porque, por exemplo, esses políticos, na sua grande maioria, estão no PSB, que é um partido que apoia o governo do Estado no Ceará. E nem o próprio PSB teve a coragem de colocar isso para fora. Entendi. Então, há, no mínimo, aí uma cumplicidade ou um medo, né, dos órgãos diretivos do Estado com relação a fazer esse enfrentamento por dentro. E os exemplos têm que vir de cima para baixo. Porque no setor periférico, né, lá no militante lá embaixo, né, no mula que leva a droga ali, se prender 10, vem mais 10. No aviãozinho. Aviãozinho, se prender 10, vem mais 10, se prender 20, vem mais 30. Agora, se você... O entorno ali da boca de fumo é só a miudeza, né? Se você
pega por cima e quebra do setor financeiro a articulação, aí você mata a atividade embaixo. Por quê? Porque não vai ter quem financia embaixo se a cúpula está na grade ou está sem condições de financiar as ações. Porque também é caro. Né? Fazer armamento, fazer guarda, fazer ações, também custa caro para o crime. Então você tem que sufocar financeiramente e prender ali os cabeças do crime organizado, coisa que não está acontecendo. Muito bem, deputado, ficou bastante claro. Eu queria aqui virar um pouco a página e falar de outras atividades do mandato do senhor, que tem sido muito atento à questão das energias renováveis, da educação, do empreendedorismo, inclusive participando de debates, né, como o senhor participou hoje lá no sistema FEComércio. Eu queria que o senhor colocasse para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos leitores, um pouco da sua atividade de gabinete, de mandato, no quarto mandato, com a experiência e com os cabelos grisalhos, o que é que tem sido relevante nos últimos anos, deputado? Eu acho que, paralelo a toda essa situação social que nós estamos vivendo, nós vivemos num país riquíssimo, cheio de oportunidades, e que com o advento, inclusive, dessa transição energética tão falada, nós temos um momento muito bom até para o nosso estado do Ceará, que é um estado pobre, mas que tem sol e que tem vento. E onde tem sol e tem vento, você tem energia barata. Só que na política atual do governo federal, o que é que está acontecendo? A gente produz e gera energia barata, mas chega para o consumidor caro. Tanto é que essa semana mesmo nós tivemos um ganho muito importante, que foi essa medida provisória, que eu incluí lá a mudança do horário da energia para irrigação e para cassinocultura, para o camarão. Porque aí você, quando a lei foi feita em 2006, sobrava energia de madrugada. Então era de 9h30 da noite até 5 horas da manhã que se tinha um horário para poder fazer irrigação, aguar a planta e tal, e tal, e tal. E nesse debate foi muito bom, porque eu estava em Jaguaribe, se eu não me engano, e um produtor rural olhou para mim e disse: deputado, tem que aguar de dia, porque de noite a planta também dorme. A planta está acordada quando tem sol. Ele me explicou toda a fotossíntese que a gente estuda na escola do modo mais popular do mundo. E é verdade. Então, a absorção pelas plantas do consumo de água durante o dia é muito melhor. Então, se você já produz um melão bom aguando de noite, aguando de dia você vai produzir um melão melhor e maior, como a melancia, como as frutas em geral. Então, para a fruticultura, aguar de dia é muito melhor. E essa foi uma vitória nossa, porque inclusive foi uma emenda minha, né, de um projeto de lei que eu tinha feito, que foi incorporado pelo relator, o deputado Fernando Coelho Filho, lá de Pernambuco, que é de Petrolina, inclusive, é a região que mais exporta fruta no Brasil, né, que entendeu que era importante salvar essa proposta, porque era uma proposta boa para a agricultura e para os produtores de energia. E agora nós temos um outro ciclo que é muito importante para a nossa economia, que o Ceará precisa debater de novo, porque estagnou, que é o ciclo dos minerais críticos. Né? Esse curso de engenharia de Minas, lá em Crateús, eu me orgulho de ter uma emenda minha lá de 11 milhões para fazer aquele campus universitário. Eu ajudei a construir o campo de Crateús, o de Russo e o de Itapajé com emenda parlamentar. Né? Se fala tanto mal de emenda parlamentar, mas está aí as minhas. E eu fico orgulhoso delas, porque elas estão formando gente. O primeiro curso de técnico em instalação e manutenção de energia fotovoltaica, energia solar no Ceará, foi uma emenda minha aqui no IFCE da Calcaia. Hoje nós temos aqui, né, mais de 20 cursos só nos IFCE do Ceará, produzindo gente, capacitando gente para trabalhar nisso. Uma vez eu estava lá em Mato Grosso do Sul e estava um rapaz lá formado aqui em instalação de energia fotovoltaica, numa Hilux, olhou para mim, me abraçou, muito feliz e disse: deputado, eu quero lhe agradecer. Eu disse: por quê? Porque eu sou daquela primeira turma lá da Calcaia, do curso, e agora eu vim para cá e sou empresário aqui, estou vendendo aqui energia solar para o agro. Graças a Deus. Então, quer dizer, alternativas a gente tem, o que a gente precisa é conciliar essas prioridades. E dentro desse setor de minerais, nós temos lítio aqui no Ceará, nós temos níquel aqui no Ceará, nós temos aquele atraso ainda do projeto Santa Quitéria, que está lá o fosfato, está lá o urânio, está lá o tório, está lá calcário, que a gente pode, inclusive, fortalecer muito as atividades do agro no Brasil, e que está lá praticamente esquecido. Então, nós precisamos trazer essa pauta, porque o mundo todo precisa de minerais críticos, está aí o seu celular na sua mão, que tem muito mineral e terras raras aí dentro do seu celular, e o Ceará tem 82% do seu solo cristalino. Né?
Então a gente precisa explorar isso. Então você precisa ter uma linha de prioridade voltada para o fortalecimento da economia. E agora a nossa grande luta, e está começando a clarear, que é trazer o data center, um data center de porte internacional, né, multinacional, aqui para o porto do Pecém. A minha luta lá para manter intacto os cabos de conexão da internet na Praia do Futuro, né, quando quiser lutar uma usina de dessalinização em cima dos cabos, e a gente lutou muito para não deixar colocar, e graças a Deus removeram a mina, não ficou em cima dos cabos, a usina, né, removeram a usina, não ficou em cima dos cabos, o que dá segurança na trafegabilidade dos dados, foi exatamente por quê? Porque aqui nós temos as condições de ter grandes data centers. E nós estamos destravando agora um que vai ser implantado no Porto de Pecém, de mais de 50 bilhões de investimento e quase 18 mil empregos que serão gerados entre a construção, a implantação e a manutenção dele funcionando. Então, isso vai ser muito importante para a história econômica do Ceará, né? E eu fico triste, porque ontem, no meio desse debate, lá em Caucaia, né, tinha faixa na cidade contra a instalação do data center. Gente financiada para promover o atraso no estado do Ceará, um estado que precisa de emprego, de oportunidade e de investimento. Então, eu acho que o Ceará precisa de uma pauta segura, né, harmonizada, para poder que a sociedade, junto com os governos, junto com os parlamentares, possam trilhar e possam trazer desenvolvimento econômico, para garantir, inclusive, desenvolvimento social. Muito bem, deputado. Chegamos ao final do segundo bloco. Atrasamos um pouquinho ali, eu estou vendo no relógio, né? Aí antes que o senhor peça para chamar o terceiro, eu mesmo vou pedir o terceiro bloco, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o Danilo Forte, o nosso convidado de hoje do programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, recebo aqui no programa Política da TV Otimista, Danilo Forte. É um dos mais veteranos deputados federais do Ceará em Brasília, está no 4º mandato, já passou por alguns partidos, né, deputado? Hoje o senhor está no União Brasil, é uma figura aí acima da média, digamos assim, me permita a liberdade de fazer esse comentário, e que está de olho no processo eleitoral do ano que vem. O senhor, inclusive, já foi citado como um nome que poderia entrar na chapa para o Senado, mas certamente vai para a reeleição no ano que vem. Mas antes disso, eu queria saber como é que está o partido enquanto força política nacional e depois focando aqui no estado do Ceará. Jornalista gosta mais de eleição do que política. Eu acho que primeiro, é natural, né, que os partidos se organizem para disputar a eleição. Isso é que é a vida, é o que dá vida à democracia e é o que dinamiza a atividade partidária. E é natural também que haja, né, as lideranças tentando se rearrumar, se reagruparem diante das colocações que o próprio povo assim o determinou. O União Brasil é um partido de oposição, né, aqui no Ceará. E a nível nacional também está aí o iglóbio aí agora da saída dos ministros, isso. 24 horas para sair, não sei o quê. O Rueda, né, deu prazo. Até porque ninguém nunca entrou no governo. Inclusive, em fevereiro de 2023, eu fiz até um manifesto pregando a independência da União Brasil e deixando muito claro que nas pautas que diz respeito à questão da economia, como nós fizemos para votar a reforma tributária, como nós fizemos para diminuir a evasão fiscal, como nós fizemos para nova lei de cabotagem, como nós fizemos para regulamentar, inclusive, a política de investimentos da nova indústria, né? Tudo isso foi feito com a União Brasil votando. Então não precisa ser do governo e estar no governo para votar as matérias que são importantes para o país. E para você estar dentro do governo, você tem que ser parte dele. Ser parte dele é discutir os projetos do governo, é discutir políticas públicas, é poder se interagir nas prioridades que o governo vai definir. E nós nunca fomos convidados para isso, né? O União Brasil, de fato, hoje só tem um ministro filiado ao partido, que é o Celso Sabino, que está no turismo, porque os outros dois, o da comunicação e o do desenvolvimento regional, nem filiado ao partido é. O do desenvolvimento regional
é o ex-governador Valdez Góes lá do Amapá, que está no nome do União Brasil, mas ele é afiliado ao PDT, né, que está aí. Então, quer dizer, essa é a realidade do Brasil. Então, eu acho que não adianta forçar a barra para querer determinar no União Brasil uma carapuça de que é governo e tem que ser governo. Não. Nós temos que discutir os problemas que o país está vivendo. Está aí a falência da questão da segurança do nosso Estado, está aí as dificuldades das políticas públicas serem implementadas no nosso Estado. O país sendo desindustrializado, né? O país no ciclo vicioso de pobreza muito grande, o povo cada vez mais pobre, mais de 80% da população do Ceará que trabalha de carteira assinada ganha menos de 2 salários mínimos. Né? Nós temos no Ceará mais de 160 mil pessoas no Bolsa Família do que com carteira assinada trabalhando. Então, o que demonstra que esse ciclo de pobreza que estão determinando para que a população viva, ela alimenta um discurso contra a pobreza. E é exatamente esse falso discurso que dá uma perpetuação do grupo que está no poder. Entendi. Então, para romper esse ciclo, a gente precisa de alternativas. E cabe à União Brasil criar essas alternativas. Então, nós temos feito esse debate, né, nós temos procurado novas lideranças, né, para que se juntem a nós dentro desse processo, e acredito eu que a gente tenha condições de formatar um projeto para um novo Ceará. Agora, a gente precisa ter a humildade, né, de saber o nosso tamanho, a nossa força, e tentar aglutinar, tentar incorporar outras personalidades, né, pessoas, homens e mulheres, que queiram também participar do processo político e que queiram nos fortalecer naquilo que é essencial hoje, que é a construção de uma alternativa de poder no Estado do Ceará. Eu percebi que o senhor citou aí o Ciro Gomes nas entrelinhas, né? Se fizer sentido, explore mais essa possibilidade de o Ciro liderar uma chapa aqui no Ceará. Walder, eu nunca votei no Ciro. Eu nunca tinha nem conversado política com o Ciro durante toda essa minha história. E olha que eu estou na política desde o meu tempo da universidade, e aí já vão 40 anos. E tive a oportunidade de perceber que ele está querendo construir uma alternativa de poder no Ceará. Tive a oportunidade de conversar com ele por 2h20, onde repassamos todas as dificuldades que o Ceará vive hoje, os exemplos de sucesso que a gente viveu no passado, que em 86, inclusive, eu votei no Tasso, coordenei a campanha do Tasso em 86 na juventude, naquela época eu era jovem, e coordenei a campanha do Tasso na juventude, no MDB, né? E o que a gente percebe é que talento ele tem muito, conhecimento ele tem muito, cultura ele tem muito, né? É extremamente preparado, tem as dificuldades e as limitações que todo ser humano tem, mas que ele está disposto a fortalecer esse campo na alternativa. O que é muito bom, inclusive com uma visão muito crítica, até mesmo do irmão que continua lá, né, vinculado ao governo do Estado e ao projeto de manutenção do governador Elmano e de manutenção do PT. Então, ele tem uma visão crítica muito forte com relação a isso, né, e tem uma capacidade, um recall, que é muito interessante, porque nós fizemos algumas pesquisas agora recentemente, e é impressionante, né, que em municípios, inclusive administrados pelo PT, com tradição do PT na gestão, né, Ciro, desponte em primeiro lugar. Né? Então, quer dizer, é uma coisa realmente assim a se admirar, né, desse capital político que ele representa e da força que ele representa. E, por outro lado, também cria, né, uma condicionante de viabilidade na confiança do povo. Porque já foi, porque conhece, e dentro desse momento de fragilidade que nós estamos vivendo, até o estilão dele, né, ajuda a consolidar esse sentimento. Então, eu não posso negar que Ciro poderá ser e deverá ser um grande candidato na disputa pelo governo do Estado do Ceará. Isso é o que a gente sente, é o que a gente está vendo, ouvindo, e as pessoas estão estimulando essa situação. Por outro lado, é necessário também que se amplie, né? Então, se a gente pegar aí, né, o que a gente tem de acúmulo no campo da oposição e diferente de matrizes ideológicas,
formatar um campo que vai do centro até a esquerda, aliás, até a direita, né, desculpa, até a direita, você vai ter um fortalecimento muito grande desse grupo político. Foi até engraçado, eu falei esquerda e me lembrei de uma história que lá no evento do União Brasil em Brasília, alguém viu eu e o Ciro conversando, aí, e agora estão juntos, e ele, no espírito dele, né, brincalhão que ele estava nesse dia, ele olhou para a repórter e disse, pois é, o Danilo veio da esquerda para o centro, eu vim da direita para o centro e nos encontramos aqui no União Brasil. Eu disse, pois é, e agora vamos marchar junto para frente. Isso foi mais ou menos uma senha de que ele poderá, inclusive, se filiar à União Brasil. Tem também a possibilidade de ir para o PSDB, etc. Como é que está essa conversa ou essas conversas em relação à assinatura de uma ficha partidária, deputado? Um quadro do tamanho do Ciro, qualquer partido quer, né, com a qualidade que ele tem. Então, eu acho que o União Brasil, inclusive, o convidou, eu participei de algumas conversas do próprio União Brasil com ele, né, o convidou para ele se filiar ao partido, já que ele está num desconforto muito grande no PDT, né, apesar de todo esse viés, toda essa força que ele deu ao PDT, né, o PDT priorizou ficar ao lado do governo do PT e ficar ao lado do Eumano aqui no Ceará e ao lado do Lula em Brasília. Está com muito problema o PDT, inclusive com essa crise do INSS. Eu poderia abrir um parênteses para o senhor citar uma medida proposta pelo senhor que tenta inibir essa fraude do INSS? Depois a gente volta para a associação. Nós votamos uma matéria muito importante, um projeto que eu fui relator, pensando 62 projetos que estavam tramitando na Câmara, que significa dizer que uma grande parte dos deputados estavam mobilizados para acabar com a farra do INSS. Com isso, nós impedimos, né, vetamos qualquer possibilidade de desconto em folha do INSS dos aposentados, pensionistas e a turma do BPC, com relação a entidades, instituições, sindicatos, federações, até funerária tinha, Elivaldo. Até funerária tirando dinheiro de aposentado, tinha na folha do INSS. Era um total descontrole. Era uma farra, não tinha fiscalização, não tinha nada. Então nós, inclusive, criamos um programa agora em que o INSS vai ter que fazer a busca ativa de quem foi lesado. Então todos aqueles que foram roubados, o INSS tem como identificar pela data prévia e pelas instituições fraudulentas e vai obrigar a fazer a restituição. No primeiro momento vai ser dinheiro do Tesouro, inclusive nós já votamos a medida provisória de 3,6 bilhões para garantir esse recurso. E no segundo momento, inclusive, confiscando, né, desses ladrões o enriquecimento ilícito. Só que no Ceará tem um escritório de advocacia que desviou mais de 647 milhões de reais do INSS, o que é uma verdadeira aberração, né? Uma advogada com 2 salinhas ali no Palácio Progresso, ali no centro da cidade, né, mobilizou, né, tirou das contas dos aposentados 647 milhões de reais, o que significa dizer que é um roubo estrondoso. Talvez seja o maior roubo da história do Brasil, né? E a gente teve a coragem de fazer esse projeto de lei, unificá-los, e com isso a gente vai garantir não só o pagamento de quem foi lesado, como também a tipificação e a qualificação do crime para aumentar penas e também para confiscar os bens de quem levou o dinheiro dos aposentados. Muito bem. Quem pegou a conversa nessa parte aqui do INSS é porque a gente estava falando do Ciro, que é filiado ao PDT, cujo partido controla o INSS, etc. Agora, voltando aqui, fechando parênteses e voltando para a associação, o Ciro indo, por exemplo, para o União Brasil, fortalece bastante a chapa proporcional. Isso é um ativo importante, né, deputado? A melhor coisa do mundo para um partido é ter uma cabeça de chapa disputando na majoritária forte. Inclusive, nós vivemos isso. E aqui no Ceará existe uma ausência muito grande de competitividade no processo eleitoral. Tanto é que a gente teve a última eleição competitiva mesmo no Ceará foi em 2014, quando o ex-senador Eunício Oliveira resolveu disputar a eleição com o Camilo naquela época. Né? Então foi uma eleição que realmente a oposição respirou competição. De lá para cá nós não conseguimos criar esse ambiente. E a retomada desse ambiente precisa de lideranças, né? E eu acho que o momento é oportuno, porque em Juazeiro do Norte, pela primeira vez, foi reeleito um prefeito num polo político importante, que é o do Cariri, no campo da oposição ao PT. Em Iguatu, principal cidade do Sertão Central,
né? Ela foi eleito um prefeito, Roberto Filho, também na oposição ao PT. Né? Aqui na Caucaia, o prefeito Naumir foi eleito na oposição ao PT no segundo turno. Em Sobral, né, o Oscar Rodrigues foi eleito na oposição ao PT também, numa eleição muito disputada. Então significa dizer que esse sentimento antipetista... Em Fortaleza bateu na trave, né? Já está nos 4 cantos do Estado. Aqui eu costumo dizer que se o André Fernandes tivesse 10 anos a mais, ele tinha ganho a eleição. Talvez ainda um pouco da falta de maturidade, né, de traquejo, né, de experiência vivida no processo eleitoral, tenha fragilizado a confiança do eleitorado de Fortaleza. Por falar em Mas foi feita uma verdadeira operação de guerra em Fortaleza para eleger, né, o prefeito Evandro. Foi a única capital do Brasil que o PT conseguiu eleger um prefeito, foi Fortaleza, né, num discurso falso, que é cada vez mais forte, está cada vez mais fraco, está aí a violência tomando de conta, né? E, por outro lado, também é numa operação que causa até suspeição, porque, inclusive, tem investigações da Polícia Federal, tem investigações da Justiça Eleitoral sobre o financiamento do pleito em Fortaleza, já que a gente sabe que foi uma prática comum no estado do Ceará, né, o crime organizado financiando eleições e financiando eleições de políticos no campo do governo do estado. Não foi no campo da oposição, foi no campo do governo do estado. Então eu acho que esse sentimento, ele está cada vez mais consolidado e acho que na hora que a gente tiver condição de aglutinar todas essas forças num projeto só, eu acho que com certeza o Ceará tem condições de criar uma alternância de poder. Eu estou sentindo um clima muito parecido com o que aconteceu na eleição aqui em 2006, né? Quando foi, inclusive, a eleição do Cid Gomes contra o Dr. Lúcio Alcântara, em que as forças da oposição se juntaram ao Cid Gomes para derrotar o Lúcio Alcântara. Como também foi em 86, na eleição do Tasso Gereissati, quando as forças da oposição se juntaram com o Tasso contra o candidato mais forte daquela época, que era o coronel Adalto Bezerra. Muito bem. Então, são ciclos que se encerram e são novos ciclos que se iniciam. Né? E acho que a gente tem condições de iniciar um novo ciclo, inclusive, com a liderança do ex-governador Ciro Gomes. Muito bem, é exatamente sobre Ciro Gomes. O senhor teme, respondendo rapidamente, que a gente está finalizando, que o temperamento do Ciro Gomes, de alguma forma, atrapalhe o processo eleitoral? Dele mesmo? Nós estamos com o cabelo branco já, né? Então não cabe a nós ainda fazer e repetir erros do passado. E todo mundo amadurece. E quem tem cultura, quem tem conhecimento e quem lê, né, tem facilidade de amadurecer mais rapidamente. Né? Eu, na própria conversa que tive a oportunidade de ter com ele, a gente percebeu que hoje tem um Ciro mais maduro. Né? Tem um Ciro, inclusive, que consegue fazer autocrítica dos erros que cometeu. Né? E uma autocrítica muito forte que ele faz foi de ter apostado nesse grupo aí. Ele se sente, inclusive, responsável. Né? Tanto pelo irmão Ciro Gomes, como pelo o próprio Camilo. Né? Ele acha que é da responsabilidade dele que criou essas lideranças do estado do Ceará. E se sente decepcionado com isso. Ele coloca, inclusive, com muita força, a decepção que ele teve com essas lideranças que ele criou. Então, eu acho que o que a gente está vendo e percebe claramente é que tem um Ciro mais amadurecido, um Ciro mais preocupado com a questão do Ceará, e ele está muito preocupado com esse controle do crime organizado na política cearense, né? Ele está muito preocupado com a perca de velocidade do crescimento do estado do Ceará, né? Que quando foi feito o ajuste fiscal do governo Tasso, ao qual ele se incorporou, e dali já saiu o prefeito de Fortaleza, e ascensão na carreira política, ele viu que o Ceará mudou muito de lá para cá. E o que é pior, mudou para pior. Então, diante disso, eu acho que a gente pode apostar que nós vamos encontrar um novo Ciro pela frente. Muito bem, deputado Danilo Forte, o nosso muitíssimo obrigado. Gostei demais do papo. Apareça, viu? O senhor tem uma vida, uma agenda muito agitada, mas encontre aí outra oportunidade e volte aqui para a gente atualizar os assuntos, tá bom? Parabéns pela carreira, pelo mandato. Boa sorte na caminhada. O senhor é pré-candidato à reeleição, né, no ano que vem. Estaremos aqui discutindo este e outros pontos. As suas rápidas despedidas. Obrigado, Erivaldo. Obrigado a todos que fazem o Sistema Otimista de Comunicação, na pessoa do nosso presidente Adriano Nogueira. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
E, ao mesmo tempo, o político tem que participar do processo, né? Então, estão prontos aí para participar de mais essa etapa, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que o Ceará precisa de mudança e eu sou, na minha essência, um mudancista, eu sou um reformista, eu acho que o Estado brasileiro precisa se reformar, precisa se atualizar, a gente precisa ser competitivo e a gente precisa dar esperança para você que teve a paciência de nos ouvir, de nos escutar, que está aí em casa muitas vezes com medo de sair de casa, porque hoje ninguém pode estar mais na rua. Eu fui criado na rua. Eu estava um dia desse brincando aqui com... Eu saía do Parque Araxá para ir assistir jogo no PV, a gente ia brincando na rua, jogando bola com os amigos, na maior alegria do mundo, ali na adolescência, né? Ia ver treino do campo do Ceará no Paraguaçu, e a gente fazia tudo aquilo a pé. Né? Hoje em dia ninguém tem coragem de ir na farmácia, na esquina de casa, com medo de andar na rua. Então a gente precisa superar isso, né? A gente precisa virar essa página do Ceará, e essa página só vai ser virada se a política do Ceará assim o ajudar. Muito bem, deputado. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, se Deus quiser. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.